Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nesse vídeo, a ideia é apresentar alguns dos livros, algumas das obras que nós vamos utilizar em nossos estudos sobre contabilidade. Então, nós vamos começar com esta obra, Contabilidade Gerencial, 14ª edição. É uma obra que eu gosto muito, mas ela tem algumas características que a gente precisa destacar. Entre elas, como ela é um trabalho de autores estrangeiros, ela tem uma questão que a gente precisa considerar, que é a sua relação com a contabilidade que é feita aqui no Brasil, com a contabilidade nacional. Ela tem um número de exemplos muito bom e também tem um volume de exercícios bastante razoável. Então, eu recomendo para quem quer se aprofundar, treinar algumas questões mais de fundo da contabilidade, principalmente no seu uso enquanto ferramenta gerencial, certo? Uma outra obra que eu gostaria de apresentar e que nós vamos trabalhar vai ser Fundamentos da Contabilidade, essa obra aqui. E ela tem como característica que vale a pena chamar atenção, que chama atenção, a sua perspectiva histórica que ela traz. Ela também traz uma parte que trata de contabilidade rural, que é bastante interessante, também traz alguma coisa de contabilidade pública, mas para os nossos estudos, principalmente para a questão dos exercícios e da aplicação que nós vamos usar, principalmente para exemplificar os nossos cases, é muito interessante essa questão da contabilidade rural desta obra aqui, tá certo? Então, essa aqui eu também recomendo. Uma outra obra que eu gostaria de recomendar para vocês, nessa primeira leva de livros que a gente está conversando, é essa aqui, Contabilidade Geral, Fácil. Ela se propõe a trazer a resolução de situações, de escriturações feitas em cases bastante interessantes, traz bastante testes para concurso, e o que eu gosto dela é onde ela define os conceitos básicos, ela tem uma introdução bastante cuidadosa, e, de novo, essa questão dos exemplos. Então, vale a pena dar uma boa olhada nesses exemplos desta obra também. Uma outra obra que eu gostaria de apresentar para vocês é essa aqui, Contabilidade Introdutória, e que ela tem como principal característica os seus autores. É uma das obras mais citadas da área, então essa já não é uma obra que tenha qualquer problema de aderência com a contabilidade realizada, ou a questão da adequação à contabilidade nacional. Mas eu sinto falta de um pouco de didatismo para quem ainda não conhece contabilidade. Então, principalmente para administradores, para profissionais de outras áreas, ela pode ficar um pouco difícil de digerir no início. Então, se você já tem uma certa noção, é uma obra excelente pelos seus exemplos. E uma outra característica também é que ela parece ser focada bastante para uso dos contabilistas, né, de quem vai realmente aplicar a escrituração, a elaboração de demonstrativos. Então, para uma análise mais com o olhar da administração, um olhar de fora dos profissionais da contabilidade, ela pode ser um pouco mais difícil de digerir no começo, mas é uma obra que vale a pena ter na sua estante. Uma outra obra que eu gostaria de citar e apresentar para vocês é essa aqui, Contabilidade, né, Fundamentos de Contabilidade, Princípios, e, mais uma vez, ela tem essa característica de ser de autores estrangeiros. O que diferencia ela daquela outra obra que nós falamos agora há pouco, que é a Contabilidade Gerencial, ela teve a participação de um autor nacional, de um autor brasileiro muito conhecido e
muito forte na área, que é o Padovese. Então, essa obra, por ter a participação do Padovese, então ela já traz bastante aderência com a contabilidade nacional. Ela tem muitos cases, então, de novo, aqui reforça a questão dos cases. Eu gosto como eles tratam a questão dos planos de contas, os exemplos que eles trazem já, inclusive com uma ilustração de como eram os livros contábeis, né, o livro diário, o Razão, de uma forma assim bastante lúdica e didática. Inclusive os balancetes, os balanços, como se você estivesse vendo em um formato que a gente usava realmente nos livros em suporte de papel. Isso ajuda muito, é um recurso lúdico que ajuda bastante a entender os conceitos, tá certo? Então é uma obra que eu recomendo. Uma outra obra que eu recomendo neste primeiro lote que eu estou passando para vocês é esse aqui, Contabilidade Avançada, que tem, entre suas características, uma questão de aprofundamento dos conceitos mais específicos. Então, se você tem dúvida em algum conceito um pouco mais específico, por exemplo, detalhes de uma elaboração de uma demonstração de fluxo de caixa, remuneração do capital, tem muita coisa boa aqui, equivalência patrimonial, métodos do custo e do valor justo, tem muita coisa aqui. E ela tem uma característica que eu chamaria a atenção, que é a vinculação, a forte vinculação com as normas. Então, talvez um problema dela é ser uma obra datada, ou seja, ela é bastante focada num conjunto de normas, né, e, portanto, ela acaba ficando datada e vinculada à sua atualização. Neste caso, este exemplar que eu estou mostrando para vocês, estou pegando aqui agora, ele é do ano de 2016. Então, é uma obra que provavelmente já tem uma edição mais nova, mas que, para efeito de acompanhamento nosso, de conceito e tudo mais, ela serve perfeitamente. Mas é preciso ficar atento, que é um investimento que você precisa fazer, tentar comprar sempre a versão mais nova. Esse tipo de obra, eu recomendo que você compre sempre a versão mais nova, tá ok? Então, este é só o primeiro lote de obras que eu vou passar para vocês. Não é obrigatório que você acesse isso para que você entenda a contabilidade, mas é uma referência para que você possa, então, começar nesse mundo do conhecimento contábil. E aqui a descrição vou passar para vocês as referências dessas que eu apresentei, e tem inclusive uma lista com outras obras que eu vou apresentar em outros vídeos, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, e eu vou encerrando por aqui, aguardo comentários e sugestões para que a gente possa continuar divulgando esse tipo de conteúdo. Até a próxima.